Olá, pessoal. Vamos começar a análise de noções de direito público para este concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para os cargos de especialista legislativo. Neste primeiro vídeo, trataremos sobre o primeiro ponto do edital de noções de direito público. Vamos tratar sobre os princípios fundamentais que constam nos artigos 1º a 4º da Constituição Federal. Vamos começar. Para concurso público, gente, é muito importante diferenciar cada um destes princípios fundamentais. Saber que é gênero princípios fundamentais, decorrente deste gênero, temos as espécies fundamentos da República Federativa do Brasil, que consta no artigo 1º, separação dos poderes no artigo 2º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, e princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Veremos o que é cada um, mas desde já mencionando que as provas de concurso, seja de qualquer banca, e no nosso caso aqui a FGV também não é diferente, faz a diferenciação na hora da prova, marcando como certo ou errado, a depender do caso, diferenciando fundamentos de objetivos, de princípios, e aí o candidato tem que ficar atento para não errar neste tipo de prova, que é básico essas questões que caem. O artigo 1º trata dos fundamentos, como falei. Tem a seguinte redação: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem que gravar estes 5 fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Gente, nesse tocante de fundamentos, o que é a soberania? A soberania representa o poder que o Brasil, a República Federativa do Brasil, tem perante os demais estados estrangeiros. Então, internamente, há a autonomia dos entes da federação, que logo em seguida veremos. Mas no tocante a fundamentos da República Federativa do Brasil, estamos tratando aqui de soberania, né? De respeito às ordens internas do país, devendo ser obedecidas pelos demais estados nas suas relações. Cidadania quer dizer respeito não só a votar, mas também ter direito a ser votado, a capacidade ativa, a capacidade passiva de cidadania. Veremos isso quando tratarmos de direitos políticos, a partir do artigo 14. Dignidade da pessoa humana é praticamente um fundamento dos fundamentos, tudo é baseado na pessoa humana. Na hora da prova pode cair pessoa jurídica e estará errado. O inciso 4 trata tanto de um lado quanto de outro na relação de trabalho. Valoriza tanto o trabalho quanto a iniciativa. Então, é empregado e empregador. Sempre pensar nesses dois âmbitos. E pluralismo político trata da diversificação da nossa política no nosso país. Não significa que é a possibilidade, o pluripartidarismo. Não é isso que quer dizer esse pluralismo político. É apenas a diversidade política no nosso Estado. Já vi que estão colocando o pluripartidarismo como um fundamento e está errado. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Neste artigo ainda, gente, tem muita coisa para ser tratada. Para este concurso, vamos apenas pontuar algumas informações. Neste artigo temos que diferenciar o que é forma de Estado, o que é forma de governo, qual é o nosso sistema de governo. Não está neste artigo, mas já apresento aqui para trazer essa informação. É apresentado quando se trata do Poder Executivo, mais à frente na Constituição Federal, nos artigos 77 e seguintes. Mas aqui, no nosso caso, não precisa apenas saber que é o presidencialismo em detrimento do parlamentarismo. E também o regime de governo.
tem que saber a diferenciação de cada um. A forma de Estado trata a relação do país em seu território. Então, a forma de Estado de vários países pode ser unitário ou composto. E aí, no nosso caso, o composto ele é federação e não confederação. Lembrando que a federação, veremos mais à frente, ela é de desagregação ou de agregação. E aí teremos a nossa Federação Brasileira como de segregação, em contraponto à Federação por agregação, que é o caso dos Estados Unidos da América. Aqui no nosso caso, vimos no caput do artigo 1º que há uma união indissolúvel e é representada por esta federação nossa. No caso, e todos os entes da nossa federação são autônomos e não soberanos. No caso da confederação, todos os entes federativos dessa confederação são soberanos, como é o caso dos Estados Unidos. Lá eles podem têm o direito de secessão. Nós não temos aqui, nenhum dos estados nem municípios possui esse direito, que é se desligar do país, tá? Seguindo, forma de governo é a outra nomenclatura do nosso país, né? República Federativa do Brasil. Federativa acabamos de ver que é uma forma de Estado. Por favor, gravem isso. Forma de Estado trata da federação, forma de governo trata da nossa república, né? O que significa isso rapidamente? É como que vai se dar a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No nosso caso aqui é república, né? E temos a característica da república, o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e a responsabilidade dos governantes, tá? Seguindo, temos o sistema de governo, que é outro tipo, é diferente de forma de governo. Aqui nós estamos falando de sistema de governo, trata do parlamentarismo e do presidencialismo. Então, aqui há a diferenciação de chefe de governo de chefe de Estado. No parlamentarismo, são duas pessoas distintas. Uma para tratar de relações internas e outra para tratar de relações externas. No presidencialismo, não. Um só é tanto chefe de Estado, para tratar as relações com os demais estados estrangeiros, quanto chefe de governo, para tratar da administração interna do país. Nosso caso nós somos do sistema presidencialismo. E ainda tem o regime de governo, mais uma forma. No nosso caso do Brasil, nós somos uma democracia. Acabamos de ver no parágrafo único do artigo 1º que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, nossa democracia não é direta e não é só representativa. Ela é uma mistura chamada de semidireta e alguns ainda chamam de participativa, por meio de iniciativa popular, de referendo, de plebiscito. Veremos isso mais à frente quando tratarmos do artigo 14 da Constituição Federal sobre os direitos políticos, tá? Aqui apresenta um quadro resumo do que a nossa República Federativa do Brasil é. Forma de Estado é uma federação, dentro da forma de Estado composta, né? Forma de governo, uma república, sistema de governo, presidencialismo e regime de governo, democracia, semidireta ou participativa. Ainda quanto o artigo 1º da Constituição Federal, é importante tratarmos sobre as características do nosso federalismo brasileiro. A doutrina faz a divisão de caracterização dos federalismos. Quanto à formação histórica, o federalismo pode ser por agregação ou centrípeto, ou ainda por desagregação, segregação ou centrífugo. O nosso federalismo, o federalismo brasileiro, ele é o segundo, por desagregação, segregação ou centrífugo. O que era isso? Até a nossa Declaração da República em 1891, nós éramos um Estado único, né, unitário, e aí depois houve a repartição. Então saiu do centro para divisão para vários entes da federação. Então um movimento de dentro para fora. O centrípeto ou a agregação é diferente, é de fora para dentro, se juntando, da periferia
para o centro. Decorrente disso, tem a repartição de competências, que aí o federalismo ele pode ser dual, onde os entes federativos têm a separação de atribuições extremamente rígidas, não havendo cooperação e nem interpenetração entre eles, ao passo que o cooperativo nós já encontramos atribuições, competências dos entes de forma comum entre eles, ou até concorrente, né? A depender de cada um dos níveis da federação, de tipo de ente da federação. Aqui, dependendo de como vier na prova, tem que prestar atenção, porque em que pese haja a doutrina majoritária tratando de federalismo de terceiro grau, há doutrinadores que entendem que é de segundo grau. E aí também a classificação em 3 níveis ou em 4 níveis. O grau relacionado a União, Estados e municípios, né? E aí também os 3 níveis. Mas quando eles tratam de segundo grau, é só questão de obediência às regras trazidas pela União na Constituição Federal. Os estados, em suas constituições estaduais, devem obedecer apenas estas. Já os municípios, além da Constituição Federal, têm que obedecer também à Constituição Estadual. Por isso, esse segundo grau, né? Então, muita atenção na hora da prova. Não vi nenhuma questão tratando disso, mas se tratar, tenha atenção nesta divisão de graus e níveis no tocante ao federalismo cooperativo do Brasil. E ainda, quanto ao equacionamento das desigualdades, o federalismo ele pode ser assimétrico ou simétrico. No Brasil é predominantemente simétrico, mas há dispositivos constitucionais trazendo exceções, tornando o federalismo, em algumas situações, o nosso federalismo ficaria de forma assimétrica. Então não é bem rígido o nosso federalismo simétrico, tá? Vamos passar para o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aqui, pessoal, tem aquela célebre, tem que ser lembrado, aquela célebre frase trazido na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, que tem essa mesma escrita, que os poderes do Estado eles têm que ser harmônicos e independentes entre si, por meio de um sistema de freios e contrapesos. Diante disso, há uma divisão de funções, mais tecnicamente seria falar em funções e não poderes, e aí cada um destes poderes tem suas funções típicas, mas também exercem as funções dos demais poderes de forma atípica. Como assim? Percebam aqui no quadro, o legislativo, tipicamente, ele tem a função de legislar e fiscalizar, fazendo o controle externo. Atipicamente, o legislativo também julga e também administra. Exemplo, como foi o caso recente do julgamento pelo Senado Federal do crime de responsabilidade do presidente da República. Também pode haver, na função atípica de administrar, o legislativo também faz esse exercício, porque ele nomeia, exonera seu quadro de pessoal. Então, tem essa função também atípica sendo exercida pelo próprio legislativo. Não vai ser o executivo que vai contratar ou exonerar o pessoal do legislativo. Da mesma forma, o executivo também tem sua função típica, que é de administração, mas também julga e legisla de forma atípica. Julgamento ele faz as punições dos servidores no processo administrativo e disciplinar. É claro que após esse julgamento é possível buscar o judiciário, mas é uma forma de função atípica do executivo. E de forma legislativa tem as edições de medidas provisórias, que é uma função atípica do executivo legislar. Também edição de leis delegadas. E o judiciário, tipicamente, ele tem a função jurisdicional de julgar e atipicamente também administra e legisla quando trata das edições de seus regimentos internos
e também quando o STF edita súmulas vinculantes, é outro exemplo, tá? Então, guardar para a prova que não há uma divisão rígida de funções entre esses três poderes. É possível o executivo legislar, é possível o judiciário administrar, é possível o legislativo julgar, tá bom? Muita atenção na hora da prova. Veremos questões especificamente sobre isso mais à frente. No artigo 3º, a Constituição apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Percebam que são objetivos a serem alcançados pelo Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, não é igualitária, tá? Eu sempre friso isso, que eu já vi prova botando igualitária e está errado. A Constituição não quer de forma alguma todas as pessoas iguais. Ela quer disponibilizar tratamento iguais para todas as pessoas, tá? Todas as pessoas têm suas características que as tornam diferentes. Então é esse o fundamento disso. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Viram aí? Ele não quer erradicar a desigualdade, ele quer apenas reduzir as diferenças existentes, discrepantes, né, entre determinadas regiões ou entre sociedades do nosso país. O que ele quer erradicar é a pobreza e a marginalização. E ainda é um objetivo fundamental do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? Por fim, o artigo 4º trata dos princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional, guarda uma relação, né, com o fundamento da República Federativa do Brasil, que vimos no artigo 1º, inciso 1, a soberania. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos, também guarda relação com o fundamento da dignidade da pessoa humana, lá no inciso 3 do artigo 1º. Inciso 3, autodeterminação dos povos. O Brasil, em conjunto com o próximo princípio, inciso 4, não intervenção, igualdade entre os estados, o Brasil ele guarda essa relação de respeito à soberania dos demais estados estrangeiros. Por isso ele reconhece e guarda a autodeterminação dos povos, busca a não intervenção nos estados, tá? Quando a gente fala estados aqui nas relações internacionais, gente, é estados estrangeiros. Inciso 5, igualdade entre os estados. Já vi questão cobrando estados do ente federativo Brasil. Não está certo isso. Tá? Em que pese os entes da nossa federação sejam tratados de forma igual, esse não é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Igualdade entre os estados estrangeiros. Tá? Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Perceba que o Brasil não busca de forma alguma a guerra, sempre busca fazer uma cooperação, um entendimento, um diálogo para suas soluções. Então, um dos princípios é esse. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E inciso 10, concessão de asilo político. Tá? Por fim, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vamos ver neste quadro uma esquematização, apenas uma junção para diferenciar o que são fundamentos, o que são objetivos e o que são princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Tá? Memorizem, gente. Quando a gente estuda para concurso, existem pessoas que fazem a criação de palavras mnemônicas, que é a junção de iniciais de um rol de requisitos ou de um rol de espécies, como é o caso aqui, para tentar facilitar a memorização. Então, por exemplo, aqui no Fundamentos, eu achei
a palavra mnemônica Socidivaplu, com as iniciais dos fundamentos que constam no artigo 1º. Nos objetivos, Conga-ERPRO, as iniciais também dos dispositivos que constam no artigo 3º. Percebam aqui que eu dividi o inciso 3 do artigo 3º, né? Tem erradicar a pobreza e a marginalização, e eu criei o 4º inciso para botar reduzir as desigualdades sociais e regionais, porque isso eu já vi questão trocar erradicar as desigualdades sociais e regionais por reduzir, e aí estaria errado, né? Também ele não quer reduzir a pobreza e a marginalização, ele quer erradicar. Então, muita atenção nestes dois incisos. E nos princípios eu não achei nenhuma frase para formar, mas é possível gravarmos e na hora da prova lembrarmos quais são estes 10 incisos do artigo 4º que tratam dos princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Eu peguei 15 questões de concursos anteriores da FGV tratando só desses artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Vamos resolver. A primeira questão que apresento foi elaborada pela FGV no concurso do TJ do Piauí para o cargo de analista judiciário, escrivão judicial, então é de nível superior também, em 2015. Tem a seguinte redação. A Constituição de 1988, ao enunciar os seus princípios fundamentais, ou seja, os gêneros, né, fez menção em seu artigo 1º, à República Federativa do Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Considerando a essência dessas expressões, é correto afirmar que a forma de Estado adotada é a... Gente, forma de Estado, grave. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo com regime de governo. Não tem como errar. Forma de Estado, só um que aparece de Estado. Então, é federativa, né? Temos a República Federativa do Brasil, federativa é a nossa forma de Estado. Caraca, professor, não tá aí federativo, tô lascado. Não é. O contraponto de federativo é unitário. A federação ela é composta, ela é uma forma de Estado com a organização composta por alguns entes federativos. Então, a resposta a ser marcada aqui nesta questão é a letra A. Percebam que a letra B trata republicana, é uma forma de governo, em contraponto à monarquia. Letra C é unitária, é uma forma de Estado, mas não é a adotada pelo Brasil. Presidencial é o sistema de governo adotado aqui no Brasil. E representativa é uma forma, é um regime de governo, não é o nosso adotado, mas é a democracia semi-representativa, né? Então, a resposta a ser marcada nessa primeira questão é a letra A. Professor, a gente tratou de Estado Democrático de Direito nas aulas? Não passamos, né? Mas é importante guardar deste termo que Estado Democrático de Direito é possível entender assim como um Estado constitucional submetido às normas, à Constituição e às leis e aos valores humanos nela, na Constituição, consagrados, tá bom? Democracia a gente tratou quando viu o regime de governo, né? Então, basicamente, apenas o Estado de Direito é relacionado à legislação, às regras que a sociedade estabeleceu para regê-la naquele tempo e naquele local, tá bom? Vamos para a segunda questão. Um concurso da Procempa, no cargo de analista administrativo, analista de logística de nível superior. Percebam que não é só cargo de direito que cobra esses assuntos, né? Então você que está fazendo para qualquer outro cargo que não seja de direito, também cobra esse assunto. A prova foi realizada em 2014. Tem a seguinte redação. As opções a seguir apresentam princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, à exceção de uma, assinale. Então, 4 são daqueles 10 princípios apresentados no artigo 4º da Constituição, e um apenas não é. Vamos ver. Letra A. Prevalência dos direitos humanos, consta lá no inciso 2, né, do artigo 4º. Autodeterminação dos povos também consta lá.
Solução impositiva de conflitos. Tratamos que o Brasil é contrário à guerra. Então, é uma solução pacífica de conflitos. Então, a letra C já está errada, é ela que tem que ser marcada. Continuando, letra D está certo, porque consta também igualdade entre os estados e consta também repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, segunda questão, letra a ser marcada é a letra C. Terceira questão, também da FGV, no concurso da Prefeitura de Recife para o cargo de analista de controle interno em 2014. Como é que veio a redação? A Constituição Brasileira de 1988 elenca os princípios que o Brasil deverá observar no seu relacionamento com outros países. As opções a seguir apresentam princípios constitucionais observados nas relações internacionais pelo nosso país, à exceção de uma, assinale. Parece repetida, né? Mas vamos ver. Letra A, repúdio ao terrorismo, tá certo. Letra B, prevalência dos direitos humanos, tá certo. Letra C, autonomia nacional, não consta isso, né, gente? Lembram que quando eu falei do artigo 1º que trata dos fundamentos, estávamos falando, quando é do República Federativa do Brasil, falamos de soberania. Nas relações que o Brasil tem com os outros países, então ele vai exercer a sua soberania e não a sua autonomia internamente. Então aqui é relacionado à independência nacional, é o primeiro dispositivo que consta lá no artigo 4º também. Então esta também, letra C por coincidência, né? Mas também está errada a letra C. Vamos ver a letra D. Não intervenção é um princípio e concessão de asilo político também é um princípio. Então a letra a ser marcada também na questão 3 é a letra C. Questão 4. Prova de auditor do Tesouro Municipal, também no concurso da Prefeitura de Recife, Pernambuco, em 2014, realizada pela FGV. Vamos ler a questão. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. A soberania, a cidadania, a proteção à propriedade privada constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania e cidadania, sim, vimos isso, mas a proteção à propriedade privada, não. Então, este item está errado. Item 2. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pela autodeterminação dos povos e pela não intervenção. Perfeito. Vimos que isso consta certinho lá no artigo 4º da Constituição. Item 3. A Constituição da República Federativa do Brasil erige a livre iniciativa como um princípio fundamental. Caraca, professor, e agora? Princípio fundamental, vocês lembram que é o gênero, né? E as espécies são fundamento, separação de poderes, objetivos e princípios das relações internacionais. Aqui ele está falando que livre iniciativa consta como um princípio fundamental. Então tá certo, né? Se a livre iniciativa é um fundamento da República Federativa do Brasil e todos os fundamentos da República Federativa do Brasil são considerados princípios fundamentais no primeiro título da Constituição Federal, então este item está correto. Então a alternativa a ser marcada é a que contempla 2 e 3 como itens corretos, que está na letra E. Então a letra E é a correta, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Perfeito. Seguindo, questão 5, para a prova da SEDUC do Amazonas, assistente social, em 2014, realizada a prova, né, pela FGV. Assinale a opção que indica um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988. Então, é só pegar o que consta na primeira coluna que vimos, né, naquela separação que fiz ao final dos slides. Então, letra A apresenta o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso é um princípio fundamental, né? Mas não é um fundamento da República, e sim um princípio que o Brasil tem em suas relações internacionais, constante no artigo 4º. Então não é essa a letra A. Letra B, dignidade da pessoa humana, tá certo, consta lá no artigo 1º da Constituição.
Letra C, defesa da paz é um princípio nas relações internacionais, está errado. Letra D, a prevalência dos direitos humanos também é um princípio das relações internacionais. E letra E, a independência nacional também é um princípio das relações internacionais, então não deve ser marcada. Então a letra a ser marcada nesta questão é a letra B de bola. Sexta questão. Prefeitura de Osasco, São Paulo, para Guarda Civil Municipal. Concurso em 2014 realizado. O artigo 1º da Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, ou seja, a gente tem que achar um só que consta lá daqueles dispositivos da Constituição Federal do artigo 1º. Então, qual é a alternativa que apresenta? Letra A, a dignidade da pessoa humana. Já está certo. Vamos ver a letra B, por que está errado? O voto direto e secreto, obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 60 anos, está errado porque não é 60 e é 70, mas nem se tivesse 70 estaria certo, porque isso aqui não é um fundamento da República Federativa do Brasil que consta no artigo 1º, tá bom? Então, está errado por esse motivo. Letra C, a defesa dos direitos do consumidor. O Brasil busca isso realmente, mas não é um fundamento da República Federativa do Brasil que consta no artigo 1º. Então, está errado. Letra D, o federalismo vertical hierarquizado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também não é um dos fundamentos que constam no artigo 1º da Constituição Federal. E letra E, a soberania, a supremacia do Poder Executivo. Não tem nem isso, né? Independência e harmonia entre os poderes da União. Mas também não é um fundamento que consta no artigo 1º. Então a letra a ser marcada nesta sexta questão é a letra A. Vamos para a questão 7. Na prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, analista assistência judiciária de 2014. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, à luz do texto constitucional de 1988, é incorreto afirmar que, letra A, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Perfeito, é o que consta no artigo 1º, né? Letra B. A República Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º da Constituição, tá certo. Letra C. Todo o poder emana do povo, que o exerce unicamente por meio de representantes eleitos. Está errado, né? Parágrafo único do artigo 1º diz que eles podem exercer também, o povo pode exercer também o poder que tem diretamente. Então, já está errada a letra C. Letra D, está certo por quê? Entre outros, são princípios adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais os seguintes: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Perfeito. Letra E, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz são princípios regedores das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Também está certo, conforme artigo 4º da Constituição Federal. Então, a letra a ser marcada nesta questão 7 é a letra C. Vamos para a questão 8. Da Controladoria Geral do Estado do Maranhão, no cargo de auditor, realizada a prova em 2014. A Constituição Federal estabelece que, em determinadas situações, projetos de lei aprovados pelo Legislativo devem ser ratificados pela vontade popular. Essas normas realizam o princípio fundamental da soberania, democracia, participação, dignidade ou república. Pessoal, quando tratamos no artigo 1º, parágrafo único, falei da democracia, né? Que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes
eleitos. Falei que nos artigos 14 e seguintes da Constituição Federal trataremos dos direitos políticos, onde veríamos a forma de democracia que o povo atuaria de forma direta por meio da iniciativa popular, do referendo ou do plebiscito. Este caso apresentado nesta questão diretamente é sobre o referendo, onde a população vai ratificar um ato feito pelo legislativo. Então, neste caso, este princípio fundamental tratado nesta questão é o princípio da democracia. Então, percebam que essa questão foi bem melhor trabalhada, apesar de ser curta, mas ela foi mais trabalhada do que as demais que estávamos vendo, né? Que apenas buscava elencar os dispositivos que constavam nos artigos, principalmente 1º, 3º e 4º. Então, muito boa essa questão. Letra B de bola para ser marcada nesta questão 8. Vamos passar para a questão 9. Concurso da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, cargo de administrador, realizada a prova em 2013. O Estado que se fundamenta em eleições repetidas, em que o povo tem condições de exercer certa influência sobre as decisões do governo, é caracterizado como, letra A, Estado estamental, letra B, Estado democrático, letra C, Estado feudal, letra D, Estado absoluto, ou letra E, Estado representativo. Mais uma vez é o caso da democracia, né? Onde o povo escolhe seus representantes para exercer o seu poder e tratam basicamente do exercício do poder nas decisões do governo, né? Então, influenciam nas decisões do governo quando fazem a mudança dos seus representantes. Então, a letra também a ser marcada é a letra B, Estado democrático. Questão 10. Da prova do Tribunal de Justiça do Amazonas para o cargo de analista judiciário de qualquer área de formação, realizada em 2013. A Constituição de 1988 rompeu com a ordem jurídica anterior, instituindo novos compromissos com a sociedade brasileira. Sobre a Constituição Cidadã, assinale a afirmativa correta. Letra A. O pluralismo político, apesar de desejável, não é princípio fundamental da Constituição democrática, uma vez que não há como exigir dos cidadãos que constituam diversos partidos políticos. Vimos que pluralismo político é, sim, um fundamento da República Federativa do Brasil, portanto, ele é um princípio fundamental. Lembrando, o princípio fundamental é gênero, do qual são espécies, fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais, bem como a separação dos poderes, tá bom? Então, letra A está errada. Letra B. O modelo de separação de poderes adotado no país significa o monopólio da função judicante para o poder judiciário, assim como o da função legislativa para o poder legislativo. Quando tratamos de separação de poderes, mencionei que não há essa divisão estanque das funções do Estado, né? Há umas funções típicas e as funções atípicas. Então, não é monopólio do Poder Judiciário a função judicante, também não é monopólio do Legislativo a função legislativa. Letra C. A Constituição de 1988 fundou um Estado social em que se adota o valor social do trabalho como princípio fundante, não tendo a livre iniciativa recebido igual tratamento. Negativo. A livre iniciativa está no mesmo patamar que o valor social do trabalho, né? Vimos lá, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então está errado também a letra C. Letra D. A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Perfeito. Lá no artigo 3º, inciso 3. Letra E está errada porque, então, a forma federativa de Estado veda a redução das desigualdades regionais como um dos objetivos do país, uma vez que todos os estados devem ser tratados com igualdade de direitos. Vimos que é um objetivo
da República Federativa do Brasil, buscar reduzir as desigualdades regionais, não erradicar com elas, mas reduzir. Então não está certo o que se afirma aqui na letra E, porque diz que veda a redução. Não, ele busca a redução das desigualdades regionais e busca erradicar a pobreza e a marginalização. Então não é verdade o que está afirmado aqui na letra E. Então a letra a ser marcada nesta questão 10 é a letra D de dado. Questão 11, também do concurso do TJ do Amazonas, agora para o cargo de assistente técnico judiciário. Os artigos 1º e 3º da Constituição estabelecem os fundamentos e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que contempla exclusivamente previsões constantes naqueles dispositivos. Então tem que ter somente fundamentos e objetivos. Se tiver algum princípio das relações internacionais, já vai estar errado. Letra A, soberania, planificação econômica, não é nenhum nem outro e nem princípio, né? Cidadania, sim, garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo e construir uma sociedade livre, justa e solidária também é um objetivo. O único erro aqui é a planificação econômica. Letra B, dignidade da pessoa humana, sim, cidadania, sim, erradicar a pobreza e a marginalização, sim, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, perfeito. Letra B deve ser marcada. Letra C está errada porque, então, pluralismo político é um fundamento, soberania é um fundamento, participação do Estado no desenvolvimento econômico não é nem fundamento e nem objetivo, nem também princípio nas relações internacionais. Então, letra C já está errada por isso. Concessão de asilo político é um princípio fundamental, mas não é um fundamento nem objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, e sim um princípio das relações internacionais. Letra D. Cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tudo ok até aqui, e defesa intransigente do livre mercado. Não, né? Não é nem fundamento e nem objetivo este último. Letra E, construir uma sociedade livre, justa e solidária, dignidade da pessoa humana e progressiva adoção do socialismo de mercado. Este último também não é nenhum, nem outro, não é nenhum princípio fundamental que engloba todos os 4 artigos. Então, a letra a ser marcada na questão 11 é a letra B de bola. Questão 12, também do concurso do TJ do Amazonas, agora para o cargo de auxiliar judiciário. O Brasil, em suas relações internacionais, deve observar alguns princípios dispostos na Constituição da República, conforme as alternativas a seguir, à exceção de uma, assinale. Então, uma delas não é um princípio nas relações internacionais. Letra A, a independência nacional é um princípio. Letra B, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Os dois são princípios. Letra C, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É um princípio da administração pública, mas não é um princípio da República Federativa do Brasil a ser buscado em suas relações internacionais. Então a letra C é a que deve ser marcada. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é um princípio nas relações internacionais e a prevalência dos direitos humanos também é um princípio das relações internacionais. Então na questão 12, a questão a ser marcada é a letra C. Questão 13. Tribunal de Justiça do Piauí, de 2015, analista judiciário, área judiciária. A Constituição da República dispõe que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nesse contexto, destaca-se que, letra A, a exclusividade no exercício das funções legislativa, administrativa e jurisdicional, respectivamente pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes. Não há essa exclusividade do exercício dessas funções, né? Vimos que é tipicamente deles, mas também podem ser pelos demais exercidas atipicamente. Letra B. A exclusividade no exercício das funções legislativa e administrativa, respectivamente pelos poderes legislativo e executivo, mas a função jurisdicional em nível municipal é exercida em regra pelo poder legislativo.
Está errado, não há essa exclusividade. Um detalhe para a função jurisdicional no município, que município não tem poder judiciário, né? Lembrando isso, que no município há apenas poder legislativo e executivo. O judiciário abrange apenas estados e União, tá? Letra C. Não há exclusividade no exercício das funções pelos poderes. Ok. Podendo, por exemplo, o legislativo, afora sua função típica, que é a legislativa ou normativa, praticar atos no exercício de função jurisdicional, como as decisões finais dos tribunais de contas, que têm natureza de título executivo judicial. Tem natureza de título executivo judicial, sim, as decisões dos tribunais de contas, mas não compõem o poder legislativo os tribunais de contas. Então, não é uma função jurisdicional que está sendo praticada pelo legislativo, tá? Muita atenção, gente, nessa questão. Letra D. Não há exclusividade no exercício das funções pelos poderes, ok? Podendo, por exemplo, o judiciário, afora sua função típica jurisdicional, praticar atos no exercício da função normativa, como a elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Perfeito. Letra D está certo. Letra E, não há exclusividade no exercício das funções pelos poderes, podendo, por exemplo, o executivo, afora sua função típica, que é a administrativa, praticar atos no exercício da função jurisdicional, como impeachment de membro do legislativo. O executivo não julga os membros do legislativo. Os membros do legislativo são julgados por eles próprios, tá? E também pelo judiciário. Veremos isso em outros vídeos. Neste aqui, há apenas essa mudança de que o executivo ele exerce função atípica, além da sua função típica administrativa, ele atipicamente exerce a função jurisdicional. Só que esse exemplo está errado, tá bom? É esse o erro da letra E. Então, a letra a ser marcada na questão 13 é a letra D de dado. Questão 14. Do concurso do TJ da Bahia, na lista judiciário, área judiciária, em 2015. A Constituição da República, em seu artigo 2º, dispõe que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nesse contexto, é correto afirmar que, letra A, o Poder Judiciário exerce como atividade típica a função jurisdicional e não pode praticar qualquer ato no exercício de funções normativa e administrativa, que cabem, respectivamente, ao Legislativo e Executivo. Está errado, né? A gente viu que, atipicamente, o Judiciário pode exercer, sim, essas funções nos termos previstos na Constituição Federal. Letra B. Os poderes legislativo e executivo desempenham, respectivamente, funções normativa e administrativa, mas, excepcionalmente, exercem atividade jurisdicional típica. O erro é aqui. A questão colocou essa palavra típica, tornando a alternativa errada, porque a função jurisdicional exercida por eles, por os dois outros poderes, é uma função jurisdicional atípica, tá bom? Muita atenção. Letra C. Os poderes legislativo, executivo e judiciário desempenham, respectivamente, funções normativa, administrativa e jurisdicional, e não podem exercer outras funções em observância ao princípio da separação dos poderes. Errado, eles podem, atipicamente, exercer as demais funções. Letra D. O poder executivo, ao qual incumbe principalmente a função administrativa, desempenha também função atípica normativa, quando produz, por exemplo, normas gerais e abstratas por meio de seu poder regulamentar, ou quando edita medidas provisórias. Perfeito, é esta alternativa que tem que ser marcada. Letra E. O poder legislativo não pode exercer, em hipótese alguma, função jurisdicional, a qual cabe exclusivamente ao Poder Judiciário em razão do sistema de freios e contrapesos. Vimos que não há essa função exclusiva do Judiciário e da função jurisdicional. Então, a letra a ser marcada nessa questão 14 é a letra D de dado. Por fim, para finalizar esse vídeo de conteúdo e questões sobre os princípios fundamentais dos artigos 1º a 4º da Constituição Federal, vamos ver a questão 15, que foi
cobrada no concurso da Câmara Municipal do Recife, de Pernambuco, o cargo de consultor legislativo em 2014. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 2º, dispõe que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nesse contexto, afirma-se que, bem parecida com a questão anterior, né? Letra A. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário exercem com exclusividade as funções legislativa, administrativa e jurisdicional, respectivamente. Como vimos na questão anterior, não há essa exclusividade. Letra B. Pelo princípio da separação dos poderes, não é lícito ao Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo interferir nas atividades de outro poder. Errado. A Constituição prevê estes casos de interferência por meio do sistema de freios e contrapesos. Então, não é certo o que se afirma nessa letra B. Letra C. A função administrativa é exercida por excelência pelo Executivo e excepcionalmente pelo Legislativo, mas não pode ser praticada pelo Judiciário. Errado. O Judiciário também pode praticar a função administrativa. Letra D. Os poderes Judiciário e Executivo desempenham, de forma atípica, função normativa. Perfeito, tá certo, que é a função típica do Legislativo, né? Letra E. A função jurisdicional típica é exercida em regra pelo Poder Judiciário e de forma residual pelo Poder Executivo. Olha que pegadinha é essa. Não é de forma residual pelo Executivo. O Executivo e também pelo Legislativo. Faltou o Legislativo aí. Ele diz que o que sobrou da função jurisdicional que não foi exercida pelo Judiciário vai ser exercida pelo Executivo. Está errado. É tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo também podem praticar esta função. Tá bom? Assim encerramos nosso conteúdo, nosso primeiro ponto do edital de noções de direito público. Nos vídeos seguintes trataremos dos demais assuntos a serem cobrados nessa matéria. Até mais!